Sinto que Rebeca é uma mulher de ação. Ela é extremamente proativa. Olha alguns dos verbos usados para descrevê-la nessas sessões de Gênesis. Ela é forte como um boi. Preste atenção nisto. Ela diz: eu darei água para você beber e também alimentarei os seus 10 camelos. São de 40 a 120 litros de água por camelo. Provavelmente ela está retirando água de um poço, o que significa centenas de litros de água. É simplesmente um feito impressionante. Eu servi você por 7 anos e você me enganou completamente, assim como a pobre Lia. Como esta peça. Quer dizer, como ela se sente? Meu coração se compadece dela. E essas relações familiares tensas se tornam maiores com o passar do tempo. Por quê? Shalom, bem-vindos de volta à Central das Escrituras. Sou Lynn Hilton Wilson e estou animada para falar sobre servas, haréns e heroínas que vemos em todo o Velho Testamento buscando o Messias. Hoje, em Vem e Segue-me, olhamos Gênesis, capítulos 24 a 33, e temos muitas mulheres. Na verdade, estou muito animada com isso. Temos 10 mulheres nomeadas, 10 grupos de mulheres não nomeadas. Vamos falar sobre Rebeca e sua mãe e suas criadas, Quetura, as 3 esposas de Esaú, as 4 esposas de Jacó. Vamos falar sobre a diferença entre uma concubina e uma esposa e muitos ótimos detalhes sobre as mulheres, que verdadeiramente tornam esta uma das mais ricas e belas partes do Velho Testamento, especialmente da perspectiva feminina. Vamos começar. Estamos em 1850 a.C. Noé 3.000 anos antes de Cristo. Abraão 2.000 antes de Cristo. Agora estamos na próxima geração. E Rebeca é 20 anos mais jovem que Isaac. Isaac se casa aos 40 anos ao conhecer Rebeca. Gênesis 24 é o capítulo mais longo de Gênesis. A personagem principal é Rebeca. Estamos na Mesopotâmia, filha de Betuel. A mãe dela não é nomeada, mas tem papel importante. E aprendemos sobre o casamento arranjado entre primos de primeiro grau uma vez removidos. Então Rebeca está sendo arranjada para se casar com Isaac. E como enfermeira, estou sempre interessada nas combinações genéticas de algumas dessas coisas. E supostamente, se você estiver falando de uma geração de distância, mesmo hoje, é legal casar com primo de primeiro grau uma vez removido. É diferente medicamente, contanto que seja uma geração removida. Não que soubessem ou se importassem com essas leis, mas me interessa a saúde da criança. Mas eu só quero que vocês saibam que sinto que Rebeca é uma mulher de ação. Ela é extremamente proativa. Olhe alguns dos verbos usados para descrevê-la nessas sessões de Gênesis. Ela carrega, ela se voluntaria, ela se apressa, ela ajuda, ela correu, ela dirigiu, ela escolheu, ela se cobriu com véu, ela se casou. Ela ora, ela ouve a Deus e ela executa o que Deus manda. E eu adoro a forma como vemos Rebeca cumprindo estas profecias que foram dadas a Abraão enquanto ele estava orando por este casamento. É interessante, no entanto, que, conforme descrito no livro de Gênesis, Rebeca tem muito em comum com sua sogra. Agora, ela nunca conheceu sua sogra. Sogra, lembre-se, Sara morre 3 anos antes. E diz que Isaac está em grande luto por 3 anos. E quando ele se casa, ele consegue preencher o vazio em sua vida com seu grande amor por sua linda esposa, Rebeca. E quando digo bela, falo mais do interior do que do exterior. Mas entendo que ambos eram bem reais. Ao olharmos os paralelos entre Rebeca e Sara, ambas as matriarcas foram casadas com parentes muito próximos. Ambas foram estéreis por anos. Agora, para Sara, foram 75 anos. Para Rebeca, foram apenas 19. Mas ambas são conhecidas por sua retidão e sua fé. Ambas são conhecidas por fingirem que seu marido é um irmão em terra estrangeira para proteger seu cônjuge. Ambas geraram um herdeiro da aliança, os segundos filhos dos maridos. Isaac e Jacó são segundos filhos. E os casamentos de ambos esses segundos filhos foram arranjados pela família estendida. Ambas essas mulheres são enterradas no mesmo túmulo no campo de Macpela. Isso é Gênesis 49, 31. Então é interessante ver esses paralelos entre nossas grandes matriarcas. Mas aos 140 anos de idade, Abraão ainda está sendo guiado divinamente nesta tarefa de organizar este casamento. Agora é uma viagem de ida e volta de cerca de 800 quilômetros, sabe? Vai ser uma jornada de um mês, E aos 140 anos, ele não vai.
E ele recebe revelação para enviar um de seus servos principais. Não sabemos se é Eliezer, o nome dado no capítulo 15. Ele tem muitas pessoas que trabalham com ele, mas ele envia um arranjador de casamento que tem grande fé. Lendo Gênesis 24, versículos 2 e 66, vemos o servo orando. Nós o vemos pedindo ao Senhor e montando um cenário e dizendo ao Senhor, abre aspas, a moça a quem eu disser, dê-me um pouco de água do seu cântaro, para eu beber. Se ela disser, sim, beba, isso é Gênesis 24, 14, sabe? E o Senhor concorda com a situação que ele propõe. E ele tem tanta fé, ele está suplicando ao Senhor por ajuda. E Abraão tinha tanta fé e já havia profetizado que aconteceria que após uma jornada de 2 semanas, ele está exausto. Ele tem 10 camelos e muitos servos com ele. Leva muitas pessoas para uma jornada longa só para carregar a água. Ao chegarem ao poço, esta oração é feita. E antes que a oração termine, esta Rebeca muito jovem, e não só ela é generosa, não só ela é serva de Deus, mas ela é forte como um boi. Ouça isto, ela diz, eu te darei de beber e darei de beber aos teus camelos. Vocês sabem quanta água um camelo bebe? Isso são de 40 a 110 litros de água por camelo, dependendo do tamanho deles e de quão sedentos eles estão. Ele tem 10 camelos. Ela está tirando água de um poço, o que significa centenas de litros de água. É simplesmente um feito impressionante. Assumindo que o texto é literal, pois se encaixa na história e Joseph Smith não o mudou. Mas toda a gentileza dela é paga. E este maravilhoso servo de Deus, que demonstra tanta humildade e gratidão pela gentileza recebida, ele a retribui com uma quantidade imensa de joias feitas de ouro. Na verdade, são 4 onças de ouro. Se você usar a tradução, são cerca de 110 a 115 gramas de ouro que ele dá a ela em joias. Assim, este servo maravilhoso pergunta se ela teria espaço em sua casa para abrigá-los durante aquela noite. E a moça gentil responde afirmativamente. Eu não sei se ela tem 12, 13, 14, 15, 16, 17 ou 18 anos, mas ela ainda é bem jovem. Se for virgem, as pessoas casavam muito cedo no mundo antigo. E ao chegar em casa, a família vê aquele brinco de ouro no nariz dela, nas mãos ou nas orelhas, ou onde quer que esteja. As traduções dizem coisas diferentes. Oferecem-lhe o jantar e ele diz, não comerei até dizer o porquê vim. E eles arranjam esse casamento. E eu me comovo muito com a sensibilidade espiritual também do pai dela. Betuel e seu irmão Labão e sua mãe que ouvem isso. Eles dizem, Gênesis 24, 50. Isso é do Senhor, não podemos falar nada. Eles veem a mão de Deus, veem como tudo foi preparado e que Deus tinha feito tudo aquilo acontecer. Mas eu fico muito impressionado que eles perguntam a opinião de Rebeca. No mundo antigo isso nem sempre era considerado. Fico feliz que no casamento dos nossos grandes patriarcas e matriarcas a opinião da mulher tenha sido solicitada. E nossa doce Rebeca responde, eu irei. E eles querem que ela fique por 10 dias para preparar e arrumar suas coisas. O servo de Abraão diz, não, é uma viagem de 1 mês. Não posso, preciso ir, quero sair já. E eles perguntam, o que acha, Rebeca? E ela diz, eu irei. Versículo 58. E eles partem logo, mas ainda têm uma viagem de 2 semanas. Antes de irem, porém, há uma bela bênção familiar que é dada. Como diz nossa irmã, não assuma que é só de Labão. Lembre-se que em hebraico as relações familiares são um pouco diferentes e as palavras são mais gerais. Parente às vezes significa irmã, às vezes significa filha. Então temos aqui esta declaração muito irônica na bênção. Gênesis capítulo 24, versículo 60, onde se expressa a esperança, nossa irmã, que você se torne mãe de muitos milhares. Que seus descendentes conquistem as cidades de seus inimigos. Sabe, isso seria muito difícil agora para Rebeca perceber que ela será infértil dos 20 aos 39 anos de idade. Antes de ela ter a revelação de que terá um bebê, que na verdade serão gêmeos. Mas o versículo 61 diz que Rebeca e suas servas, temos mulheres aqui, se arrumaram, montaram os camelos.
São 10 camelos. Então eu não sei se todos estavam apenas carregando as estacas extras para a tenda, água e comida, ou se cada uma dessas mulheres conseguia montar nos camelos. Mas não sei se já andou de camelo. Não são confortáveis. Preferia ter ido a pé. Mas é uma longa viagem, centenas de quilômetros. Talvez eu apreciasse uma carona de vez em quando. Mas o servo parte. Rebeca vai com ele. Após 2 semanas, eles voltam para a terra onde Abraão morava. Um jovem está no campo, ele tem 40 anos. Não é um jovenzinho. Ele é um adulto. E a bela Rebeca pergunta ao servo, com quem ela deve ter se tornado amiga, quem é aquele rapaz? E ele diz: aquele no fundo é Isaque. Ela desce do camelo, se cobre com o véu, como era o costume. A palavra véu não é só sobre o cabelo, é cobrindo o rosto dela. Em hebraico, é algo que desce. E Abraão tem a oportunidade de conhecê-la. O casamento ocorre e eles se apaixonam perdidamente. É um matrimônio arranjado por Deus. E há um pensamento rabínico maravilhoso que diz: o que Deus tem feito desde a criação do mundo. Então os rabinos respondem: Deus tem arranjado casamentos. Este homem com aquela mulher e aquele homem com esta mulher. E eu sou grata por aqueles casamentos que foram arranjados por Deus. E oro para que cada um de nós tratemos nossos casamentos como algo divino, como os de Abraão e de Rebeca. Todo casamento é um milagre para mim, e todo casamento tem desafios. E eu tenho muito orgulho das circunstâncias muito difíceis que permitiram a Isaque e Rebeca tentar fazer o casamento deles funcionar, mesmo durante situações muito difíceis. Não sei se a cronologia de Gênesis 25 está certa, mas diz que assim que Isaque casa, Abraão se casa novamente e ele se casa com Quetura. E eles têm um belo casamento de 35 anos que produz 6 filhos. Não sabemos se houve filhas, mas sobre estes 6 filhos aprendemos sobre a posteridade deles. E eles se tornam a linhagem de Jetro. Você se lembra que o sogro de Moisés se chama Jetro? E ele detém o sacerdócio de Melquisedeque, que recebe através da linhagem de Abraão, especialmente quando lemos em Doutrina e Convênios, seção 84, versículos 6 e 7, que diz que Jetro detinha o sacerdócio maior que ele passou e ordenou a Moisés. Mas voltemos a Gênesis. E o capítulo 25 diz que enquanto Abraão está gerando, o doce Isaque e Rebeca não estão presentes. Enquanto mais 6 crianças nascem para Abraão e Quetura, nenhuma nasce para Rebeca e Isaque por 19 anos. Não consigo superestimar o quão difícil isso era naquela cultura antiga. O presente principal de uma mulher era este, e ela não conseguia fazê-lo. Muitas orações foram feitas. 2 são mencionadas em Gênesis, onde Rebeca brinca e onde Isaque ora por ela. E o Senhor responde a essas orações e o casal consegue conceber. Mas Rebeca está doente como um cachorro. Ela tem 39 anos agora. Isaque tem 59 e ela suplica ao Senhor para entender o que está acontecendo. No versículo 22 do capítulo 25, diz que os bebês lutavam um com o outro dentro dela. E ela disse: por que isto está acontecendo comigo? Então ela foi inquirir ao Senhor. E no versículo 23, o Senhor disse a ela: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Ela recebe uma revelação fenomenal aqui. E o nascimento deste segundo gêmeo faz parte deste cumprimento. Você se lembra da história no capítulo 25, versículo 26, que diz que o gêmeo agarra o calcanhar do irmão ao nascer? Eu trabalhava em parto. Isso não é um parto saudável se está saindo com o braço em vez da cabeça primeiro. Isto parece um parto excruciante. Mas esta pequena frase, agarrando o calcanhar, pode não ser literal, porque isso é uma expressão hebraica, que significa ele vai enganar. E Rebeca levou essa profecia tão a sério, a ponto de internalizá-la, que ela não apenas nomeia seu segundo filho como Jacó, o que significa aquele que suplanta ou quem se sobrepõe.
Mas ela também valorizou essa profecia divina e agiu com base nela, permitindo que ela dirigisse suas ações por toda a sua vida. E quando ouvimos algumas dessas histórias malucas que ela faz e pensamos, que tipo de enganadora você é? Volte para a profecia. E ela está agindo, eu acredito, para cumprir aquela profecia. Agora, há muito da história que não nos é contada. Mas eu vejo Rebeca como uma mulher de Deus que recebeu uma profecia e ela age tentando cumprir essa profecia ao longo de muitas gerações. Mas antes de vermos essa profecia cumprida, é dito em Gênesis que Isaac, Rebeca e os gêmeos e todas as pessoas com eles, esses nômades, essa comunidade, se movem pelo menos 5 vezes ao redor da terra prometida. Durante um período de 60 anos, eles estão de volta à região de Abimeleque. Eu não acho que seja o mesmo Abimeleque, porque já se passaram 60 anos, mas eles voltam para essa área, a oeste de Gaza, faixa e logo para o interior do Mediterrâneo, indo para o sul. E o Senhor promete a Rebeca e a Isaque os mesmos convênios que foram prometidos a Abraão e Sara, que eles também, isto é, vou ler de Gênesis capítulo 26, versículo 4. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e darei a eles todas estas terras. Esta é uma bela repetição em cada geração, e por meio de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Agora no versículo 5... porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei. Mas eu também tenho que dizer, a razão pela qual isso se repete é porque Isaque e Rebeca também estão lá. Enquanto seus gêmeos crescem, eles são muito, muito diferentes. Um é caçador, um é peludo, um ama a mãe, o outro ama mais o pai, e Esaú se casa com 2 moças locais, Judite e Besmote, e elas têm muitas tradições hititas. E Rebeca e Isaque não gostam da escolha de esposas de Esaú. De fato, no livro de Gênesis, no capítulo 27, versículo 46, Rebeca diz: estou cansada dessas mulheres hititas. Sabe, elas estão morando ali mesmo, suas tendas estão lado a lado, e ela está ficando louca com a escolha de esposas dele. E eu aprecio o fato de que estas eram as mulheres da região. Claro que ele vai se casar com algumas das cananeias, sabe? É quem elas são. Mas parece que elas não compartilhavam as mesmas tradições, elas não compartilhavam a mesma religião e é realmente muito, muito difícil. Nós já sabemos que Esaú não valoriza seu direito de primogenitura por causa da história de eu vou te vender por uma tigela de sopa de lentilha ou o que quer que tenha sido. Mas à medida que vemos o amadurecimento desta família de uma situação difícil onde alguém ama a aliança. Alguém não ama tanto, parece que Isaac fica cego. E quando ele tem 100 anos, ele perdeu a visão. Lembre-se, Isaac vive até 180 anos. Ele fica cego por 80 anos. Rebeca é 20 anos mais nova que ele. E ela tem que cuidar de um cônjuge cego em uma tenda no mundo antigo por 80 anos. Esta é uma tarefa enorme. Tenha isso em conta ao olharmos para esta história, enquanto Rebeca diz a Jacó, quero que você me siga. E de fato, em capítulo 27, versículo 13, ela diz, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai, traze-mos. Esta história é estranha. Sabemos que Jacó está tentando se passar por Esaú. Parece que eles estão mentindo. E eu só tenho que parar e dizer, nós não temos a história. Mas Rebeca está agindo pelo impulso que recebeu antes. E eu confio em Deus mais do que confio em mim mesmo. Confio em Deus mais do que confio em qualquer outro ser humano. E Deus colocou em prática o Espírito Santo da promessa para saber se uma ordenança, uma bênção ou um convênio está sendo vivido. Sabemos que o Espírito Santo da promessa selará e ratificará nossas bênçãos e nossos convênios se forem feitos corretamente. Mas também sabemos que o Espírito Santo da promessa não irá selar esses pactos e essas promessas se não estivermos cumprindo a nossa parte dessa bênção. Então Rebeca pode estar agindo de forma incomum. Isaac pode não estar agindo como um profeta, mas eu confio em Deus. E eu confio que as palavras dadas a Isaac, ele diz, são de Deus.
E Isaac confia nelas, e Rebeca confia nelas, mesmo que a história seja um pouco difícil de aceitar. Mas é claro, Esaú está furioso e quer matar o irmão. E então a maravilhosa Rebeca diz ao seu segundo filho Jacó: quero arranjar seu casamento. Quero que você saia daqui. Quero que você vá visitar meu irmão. É bem longe. E eu tentarei acalmar Esaú. E Rebeca o encoraja a ir. E ele vai essas mais de 200 milhas, Mesopotâmia, e chega ao exato mesmo poço onde sua mãe encontrou o servo de Abraão. E ele está em espírito de oração e encontra sua prima e futura esposa. As mulheres do poço tinham fama de bons casamentos. Não sei como vocês fazem os casamentos hoje. Usamos técnicas diferentes, mas sou a favor de pedir a Deus para ajudar a arranjar seus casamentos. Agora, de forma interessante, quando Jacó encontra Raquel e ele imediatamente se apaixona à primeira vista, ele diz a ela que ele é filho de Rebeca e não filho de Isaque. E novamente, o tempo de Deus é realmente milagroso. Agora lembre-se, neste momento, que Esaú percebe que seus pais estão zangados com sua esposa, pois eles veem Jacó tendo um casamento arranjado. Então ele diz: vou pegar uma terceira esposa e farei dentro da família para meus pais gostarem dela. Então, Esaú desce até a neta de Agar, no sul. Agora lembre-se, Agar é egípcia e Abraão e Agar tiveram Ismael e a filha de Ismael, Maalat. É quem agora é escolhida para se casar. Eu acho maravilhoso que tanto Abraão quanto Esaú não tenham problema em casar com pessoas de outras culturas e ter filhos com pessoas de outras culturas quando estão dentro da aliança. E parece que a razão pela qual Esaú escolheu essa neta de Agar, neta de Abraão, é porque talvez ainda estivessem na aliança. E este é um belo exemplo de nossos patriarcas desconsiderando cor e raça e estando mais preocupados com o estado do coração. Voltando agora a Jacó. Em Gênesis 25, ele está na Mesopotâmia. Ele se apaixonou à primeira vista por essa prima linda e ele explica ao irmão dela, ao pai dela, seu tio na Mesopotâmia, essa família de pastores, que ele é filho de Rebeca, Jacó, e que ele gostaria de trabalhar para eles e que gostaria de se casar com essa filha. Ele estará disposto a trabalhar por 7 anos por este casamento. É interessante a forma como os editores juntaram este texto, porque em Gênesis 27, Jacó acabou de enganar seu pai. Agora, em Gênesis 29, Jacó é enganado pelo futuro sogro. O trapaceiro é enganado. No final dos 7 anos, quando o casamento acontece, em algum momento Raquel e sua irmã mais velha Lia tiveram que saber da duplicidade do pai. Sabe, uma é casada durante o dia e a outra é no quarto à noite. E a cerimônia é com Raquel. E na escuridão da noite é Lia. E esse relacionamento familiar tenso se torna uma luta diária. Dizem que Raquel tem uma figura linda, que ela é bonita. E Lia é descrita em algumas traduções com olhos ternos, algumas com olhos fracos, algumas com olhos bonitos. Sabe, a palavra hebraica tem algo sobre os olhos dela. Não era atraente, mas essa não é a questão. A questão é que o engano é o problema. Acho que Jacó, ao lermos a vida dele nas próximas semanas, passa a amar essas duas mulheres. Ele se importa profundamente com elas e com os filhos delas, mas é difícil. E é especialmente difícil para essas duas irmãs. Não só foi difícil, mas eu posso imaginar a traição e a mágoa que Lia sentiu. Claro que Jacó ficará furioso, claro que ficará indignado ao se levantar e dizer: como você me enganou? Eu trabalhei para você por 7 anos e você me enganou completamente. E coitada de Lia. Nesse papel. Quer dizer, como ela se sente? Meu coração se compadece dela.
E essas relações familiares tensas se tornam ampliadas com o passar do tempo, porque Raquel é a esposa preferida. Mas Lia é abençoada por Deus para ter filhos. E isso é paradoxal. Sabe, Deus trabalha de maneiras tão interessantes para ver essa amarga ironia de que a fertilidade é dada à irmã que não é tão amada. Mas esse paradoxo se altera. E, interessantemente, o ventre de Raquel é aberto. Depois que ela ajuda sua irmã a conceber novamente nessa história boba dos mandrágoras de Gênesis, capítulo 30, versículos 14 e 21. Esses mandrágoras tinham propriedades fortes, é alucinógeno. Os gregos o usavam para sedar antes de cirurgias. Mas não sei nada sobre poção do amor ou fertilidade aumentada. Não sei se isso foi estudado. Mas me parece que o verdadeiro problema era que Lia é a esposa com quem Jacó dormiu, e o motivo pelo qual Raquel não conseguia conceber é por causa disso. Mas quando Lia dá a Raquel os mandrágoras do filho dela, se ela puder pedir por mais uma noite, dormir com o marido e ela conseguir conceber e ter mais filhos, sabe? E as 12 tribos nascem. Mas coitada da Raquel. Ela está tão desesperada para ter filhos que ela segue o exemplo de sua avó Sara e oferece sua serva e consegue receber 2 filhos. E enquanto Lia observa esse exemplo, faz o mesmo e oferece sua serva. Então Bila, a serva e concubina de Raquel, consegue gerar 2 filhos. E Raquel diz: eu serei a mãe deles. Vou adotá-los. Citação de Gênesis 30, versículo 3. Ela dará à luz filhos em meu lugar, e por meio dela também terei uma família. Ela vê isso como uma forma de barriga de aluguel. Raquel reivindica os filhos nomeando-os, e Raquel nomeia os filhos de Bila. Dan, que significa Deus julgou, e Naftali, que significa eu prevaleci. Mas, interessantemente, enquanto esses meninos crescem, e Raquel finalmente gera seu primogênito José, a partir desse ponto no texto, os 2 filhos de Bila ficam ligados só a ela. Ela tem sua própria tenda e é a mãe deles. E ela é finalmente chamada de esposa de Jacó. Mas Zilpa, a concubina de Jacó, também tinha um relacionamento muito próximo que Lia confiaria nisso. E Lia segue o exemplo e a oferece. Eu não acho que Jacó dormiu com essas mulheres com frequência. Ambas têm 2 filhos, e não há muita outra comunicação sobre qualquer um de seus relacionamentos. É mais um relacionamento de concubina do que de esposa até o final, quando são chamadas de esposas secundárias. Lia reivindicou os 2 filhos de Zilpa também, nomeando-os Gade, que significa quão afortunado, e Aser, que significa o feliz. E não sabemos se Zilpa e Bila estão morando na mesma tenda ou não. Mas ao longo destes 20 anos, servindo a Labão, pelas 2 esposas e pela propriedade, Raquel e Lia concordam que é hora de ir. Ouviremos mais no futuro. Sou grato por estes 12 filhos. Nos meus slides e materiais, eu os listo e codifico por cores para ver quem vai para onde. Ao deixarem a Mesopotâmia e voltarem para Canaã, temos um esboço claro de como estão alinhados e quem será apresentado primeiro a Esaú. E sabemos exatamente onde todos se encaixam no paradigma social. E a última, a muito amada, a esposa rainha, é Raquel. E o príncipe da rainha, o herdeiro, é o primogênito dela, José. É isso que retomaremos na próxima semana. Essas histórias são difíceis de entender. Elas são difíceis, mas são lindas de se ver como Deus intervém em nossas vidas. Fazer o que é certo não significa que sua vida será fácil. E você pode ser estéril e pode ter lutas familiares e você pode permanecer leal a Deus. Sou grata por Deus dirigir minha vida e ter o Espírito de Deus. E eu oro para que, ao estudar suas escrituras, você também possa se aproximar dele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.